Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo nós estaremos estudando sobre uma distorção cognitiva denominada como supergeneralização. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. O que é uma distorção cognitiva? Uma distorção cognitiva é uma espécie de pensamento irracional ou erro de pensamento. Às vezes o termo erro ou o termo irracional não sejam termos muito legais, porque na verdade a distorção cognitiva ela cumpre um papel, ela tem um certo papel na maneira como a gente lida com a realidade. No entanto, o que é uma distorção? É um pensamento que ele vai pegar um dado da realidade e ele vai distorcer esse dado. Isso nós fazemos automaticamente. Como a gente tem que entender, a nossa percepção ela não é um retrato da realidade. Na verdade, a gente tem muito pouco acesso à realidade em si mesma. A maior parte do que a gente percebe da realidade é interpretação. A nossa percepção é uma interpretação. Isso é muito importante da gente entender. A maneira como percebemos a realidade tem mais a ver com como nós interpretamos a realidade do que como a realidade é realmente. E quando a gente percebe a realidade, as nossas crenças, elas influenciam essa percepção. Nossa percepção não é neutra. Nossa percepção não é uma fotografia da realidade. Nossa percepção constrói a realidade. Em certo sentido, não quer dizer que a realidade não existe. Quer dizer que a nossa percepção, ela interpreta a realidade para nós. Ela é como se fosse um óculos. Se a gente usa um óculos verde, tudo vai ficar verde, né? E uma das maneiras de interpretar a realidade, dando uma distorcida na realidade, é o que a gente chama de supergeneralização. O que é uma generalização? Uma generalização acontece quando eu observo certos eventos particulares ou certos casos particulares e a partir dessa amostra de eventos ou dessa amostra de casos, eu faço uma generalização que é uma regra universal que pretende valer para todos os casos similares. Quando a gente está justificado a fazer uma espécie de generalização? Quando a gente observa sobre certas condições algo repetidas vezes, numa proporção considerável. É isso que a ciência geralmente faz, né? Por exemplo, os cientistas observaram repetidas vezes que a água, sempre que é aquecida a 100 graus Celsius, ela entra em ebulição. Após fazer repetidas observações em diferentes condições, contextos e localidades, chegou-se à conclusão de que provavelmente podemos inferir uma regra de que a água, sempre que ela é aquecida a 100 graus Celsius, ela entrará em ebulição, dada uma certa pressão atmosférica, obviamente. Acontece que na nossa vida, do ponto de vista psicológico, poucas coisas a gente pode fazer uma generalização no nosso cotidiano. Porque a vida ela é um fluxo, ela é muito mutável. Então é muito difícil eu pegar um caso específico que aconteceu comigo e generalizar que todos os casos vão ser assim. Só que a gente faz isso. A gente faz isso porque facilita a nossa vida a gente ter certas regras gerais do que a gente vai esperar. Quando um cientista fala que a água sempre ferve a 100 graus Celsius, ele também está fazendo uma espécie de previsão. Ele está dizendo, pode ir lá agora, pegar a água, colocar no fogo, esperar aquecer a 100 graus Celsius, que ela vai começar a ebulir, ela vai começar a entrar em ebulição. Então, quando eu estabeleço uma regra, eu estabeleço uma previsão. Isso funciona muito bem na ciência. Mas quando se trata do ponto de vista psicológico, previsões são coisas muito mais complicadas. Porque quando a gente faz uma previsão, geralmente a gente trabalha para essa previsão acontecer. Inconscientemente a gente começa a agir para que essa previsão se torne realidade.
E é muito difícil a gente prever coisas a partir da nossa experiência pessoal no cotidiano. Mas a gente faz isso, porque ter uma regra do que a gente vai esperar, do que a gente pode prever no futuro, nos ajuda a ter uma certa expectativa de como as coisas serão. Mas por que aqui a gente não vai falar de generalização, mas de super generalização? Porque essa generalização ela é exagerada. Ela está além do que se pode inferir. É uma super generalização. E geralmente essa generalização é feita a partir de eventos que acontecem conosco. Um exemplo. Vamos supor que eu vou agora numa reunião de amigos. Tá, meus amigos falaram assim: nossa, nós vamos nos encontrar no parque, vamos fazer um piquenique, vamos nos reunir. E tudo bem, eu saio da minha casa e vou pro parque encontrar esses amigos meus. Chega lá no parque, eu sou uma pessoa que é difícil eu interagir com outras pessoas. Estar no meio social me causa uma ansiedade e eu fico desconfortável, eu fico ansioso. Então aconteceu um evento, eu fiquei ansioso numa reunião com os amigos. Só que aí eu faço uma super generalização. Eu não dou certo para ter amigos. Eu não consigo me socializar. Eu sou incapaz de ter amizades. Eu não dou conta de interagir com outras pessoas. Eu não sou capaz de ter amigos. Aí você vira para a pessoa: pera aí, deixa eu só entender aqui. Aconteceu um evento, você foi no parque e se sentiu desconfortável. Você tirou uma conclusão. Qual que é a conclusão? Eu sou incapaz de ter amigos. Você percebe aqui que a gente tirou uma regra. Qual que é a regra? Eu não dou conta de ter amigos. Essa regra também é uma previsão. Se eu interagir de novo com outras pessoas, eu não vou dar conta. Eu não posso sair para encontrar pessoas, eu não dou conta. Eu vou ficar ansioso, eu vou ficar nervoso, eu não vou conseguir falar. As pessoas vão rir de mim, vão me ridicularizar. Por quê? Porque eu sou incapaz de ter amigos. Eu não consigo. Isso é uma super generalização. De um evento, eu tirei uma regra geral. De um evento, eu tirei uma regra geral. Isso pode acontecer em vários contextos. Então, toda vez que tiver um evento, e desse evento eu tiro uma regra geral, é bem provável que eu esteja distorcendo a realidade. Cada evento é um evento. A vida, ela é feita de várias vivências. Não tem como eu pegar uma vivência da minha vida e tirar uma regra geral a partir dessa vivência. A gente muda, as coisas mudam, as vivências são múltiplas, as situações são múltiplas. Não é igual na ciência que eu sempre vou colocar água a 100 graus Celsius, ela vai ferver. Não é porque numa reunião com amigos eu fiquei nervoso que toda reunião eu vou ficar nervoso. Então isso é a super generalização. E como lidar com esse tipo de distorção cognitiva? Primeira coisa, reconhecer todas as vezes que você tiver um tipo de pensamento que foi despertado por alguma situação e esse pensamento for generalizante, ou seja, ele pretende ser universal, questione. Por exemplo, observe se no seu pensamento tem as palavras sempre. Então vamos dar um exemplo. Eu chego em casa e meu namorado chega até mim e fala alguma coisa assim: olha, eu fiquei chateado porque hoje você não me deu um beijo de despedida antes de ir trabalhar, e eu fiquei chateado. Aí você conclui: eu sempre deixo meu namorado chateado. Meu namorado sempre está chateado comigo. Sempre? Se tem a palavra sempre, fique atento, que provavelmente é uma super generalização. Outra palavra, todas as vezes. Tudo bem, eu fiz uma prova da faculdade. Chegou o professor e falou: você tirou 5, valia 10, você ficou com nota vermelha. O que eu concluo? Todas as vezes eu sou um fracasso. Todas as vezes eu me saio mal. Todas as vezes eu não consigo. Todas as vezes eu falho. Todas as vezes eu vou ruim nas provas.
E às vezes a generalização é pior, né? Todas as vezes na minha vida eu sou um fracasso. Então a palavra todas as vezes, a palavra sempre, a palavra todas as vezes e também a palavra nunca, né? Então vamos lá, o exemplo eu fui num date, né? Fui num encontro para tentar conhecer alguém para namorar, para desenvolver algo maior. Cheguei no encontro, o encontro não foi legal. E aí você conclui: eu nunca me saio bem, eu nunca vou dar certo no amor. Eu nunca vou dar certo no amor porque você teve um date ruim? Eu não nasci para namorar. Ninguém nunca vai gostar de mim. Outra palavra, né? Então a palavra sempre, a palavra nunca e a palavra todas as vezes. Então, todas as vezes que você tiver um pensamento que tem essas expressões, fique de olho. Fique de olho que provavelmente tem uma super generalização. Então você pode, todas as vezes que você perceber um pensamento desse tipo, falar: esse pensamento provavelmente está distorcido. Tem alguma coisa aqui que não está batendo com a realidade. Um segundo elemento, quando você identificar esse tipo de pensamento, pense contra-exemplos. O que é um contra-exemplo? Toda vez que você tem uma universal, se você apresentar uma particular, você refuta a universal. Em que sentido que eu estou falando? Por exemplo, como é que eu refuto a ideia de que a água sempre ferve a 100 graus Celsius? Como que refuta isso? Talvez você diga: é só mostrar que a água nunca ferve a 100 graus Celsius. É óbvio que não. Não é o contrário que refuta o universal. O que refuta aqui, perceba, a gente tem uma generalização. A água sempre ferve aos 100 graus Celsius. O que refuta isso? O contrário? A água nunca ferve a 100 graus Celsius? Não! O que refuta isso é um caso particular. Basta você mostrar um caso em que a água não ferveu aos 100 graus Celsius. Se você me mostrar um caso que a água não ferve aos 100 graus Celsius, então a ideia universal de que a água sempre ferve a 100 graus Celsius está falsa. Na experiência, isso é muito mais fácil de refutar. Então toda vez que você tiver um pensamento do tipo: eu nunca dou certo no amor. Tá, você teve um date ruim? Você nunca teve um date bom? Meu namorado sempre está chateado comigo. Você não consegue pensar em pelo menos uma vez que seu namorado não ficou chateado com você? Ou que ele não estava chateado com você? Pense um caso, pense uma exceção. Claro, se você conseguir pensar 2, 3 exceções, quanto mais exceções melhor. Mas pense, se você consegue pensar em pelo menos uma exceção, então não é verdade. Não é sempre. Não é sempre por quê? Porque nem sempre. Não é todas as vezes por quê? Porque nem sempre. Terceiro elemento para a gente poder lidar com a super generalização: especifique. Especifique. Olha a diferença. Vamos supor, eu vou num date. Eu vou num date no shopping com um cara chamado João, que eu estou querendo conhecer. Então, estou querendo conhecer o João, encontrei ele no shopping, a gente foi, comer um lanche juntos. E aí o date foi ruim, não deu certo. Aí eu chego em casa, o que eu posso pensar? Regra geral: eu nunca dou certo no amor. Se você pensou isso, você já sabe que esse pensamento tem um problema. E como que eu posso substituir ele por um pensamento melhor? Um pensamento específico. O que foi a situação específica? Especifique. Eu fui num date no shopping com o João no dia tal e esse date não foi legal. É só isso. Não tem o que concluir, não tem regra geral sobre isso. Eu saí com meus amigos para ir no parque, num piquenique, e fiquei nervoso nessa situação. Quer dizer que eu sempre vou ficar nervoso? Quer dizer que eu nunca vou conseguir ter amigos? Não, é uma situação específica. Meu namorado está chateado comigo porque eu não dei um beijo de despedida nele. Simples, é só isso.
Meu namorado, na sexta-feira, ficou chateado comigo porque neste dia específico, antes de ir trabalhar, eu não dei um beijo nele. Quer dizer que ele sempre vai estar chateado comigo? Não. Quer dizer que amanhã ele vai estar chateado comigo? Não. Quer dizer que amanhã eu não posso dar um beijo de despedida nele? Não. É uma situação específica. Então, talvez a gente possa trabalhar isso. Então, vai ser 3 passos. Toda vez que você identificar um pensamento que é uma super generalização, tem 3 passos. Primeiro passo: fique atento a pensamentos que tenham palavras como sempre, nunca, todas as vezes. Esses pensamentos certamente estão distorcidos, porque praticamente nada na experiência humana é sempre, é absoluto, é todas as vezes. Segundo, ao identificar um pensamento que tem as noções de sempre, tudo, todas as vezes, nunca, pense um contra-exemplo, pense pelo menos um caso que é uma exceção, que não foi assim. E terceiro, toda vez que um pensamento geral assim aparecer, fique só no pensamento específico, substitua o pensamento geral por um pensamento específico. Pense em que data foi isso, em que contexto foi isso, em que horário foi isso, em que lugar foi isso, com que pessoa foi isso. Pense em coisas específicas do contexto e tente especificar melhor o pensamento. Ao invés de nenhum date meu dá certo, este date que eu tive com o João no shopping na sexta-feira não deu certo. Não quer dizer que todos vão dar errado. Espero que vocês tenham entendido que é super generalização. Evidentemente que, se essa é uma coisa que te causa muito sofrimento, se é uma coisa que você não consegue, não está conseguindo lidar, é importante, né, a gente procurar um acompanhamento psicológico para ter alguém para estar acompanhando a gente e ajudando a lidar com esse tipo de pensamento. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.